Amados, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje era para a gente ter culto, né, de ensino da palavra, devido essa pandemia, né, esse problema do coronavírus, nós não podemos estar na congregação, mas eu queria dividir com os irmãos uma palavra que Deus colocou no meu coração, lá em Êxodo capítulo 12. Êxodo 12, que diz assim, versículo 1 em diante. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto da sua casa, conforme o número das almas, conforme ao comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue, e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e nas vergas da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com os pães asmos, com ervas amargosas, e comerão. Versículo 13. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Meus amados, esse texto é um texto muito lindo, um texto maravilhoso. Todos nós sabemos que Deus faz uma aliança com um homem chamado Abraão. E através dessa aliança que ele fez com ele, Deus prometeu um povo hebreu, que o guardaria e que se fazia deles uma grande nação. E essa promessa nos alcançou também. Mas é interessante que nesse texto, o povo estava no Egito, o povo era cativo no Egito, o povo estava sofrendo no Egito. José tinha morrido, Moisés tinha acontecido um fato triste com ele já estava em uma outra terra. Moisés já tinha uma família, mas Deus tem um encontro com Moisés e manda Moisés voltar. Volta, Moisés. E Deus dá as coordenadas para Moisés. Moisés chega com Faraó. Faraó resiste, não quis liberar o povo de Deus. E Deus dá todas as coordenadas para Moisés. Moisés fala das pragas que desceria o Egito. E a última praga, que era a 10ª praga, que seria essa, que justamente mataria todos os primogênitos daquele lugar que estava no Egito. Mas Deus vai pegar ali Moisés e ensinar, dizer para Moisés ensinar das coordenadas para o povo de que o povo queria fazer. Deus diz para Moisés: pegai um cordeiro, cada um de vós, e levai para sua casa. E se for poucas pessoas, chame o vizinho também. Sacrifica o cordeiro, pega o sangue e passa nos umbrais da casa, para que o espírito da morte, quando descer sobre eles, né, não entre naquele lugar onde está o sangue. Ele diz também para pegar o cordeiro, depois de sacrificar, depois de passar o sangue, assar o cordeiro, se alimentar do cordeiro. E detalhe, com 2 ingredientes: pão asmo e as ervas amargas. Isso me chama muita atenção. Sabes por quê? Porque eu aprendo algo muito forte. Primeiro, Deus escolheu Moisés. Deus escolheu Moisés para dar as coordenadas para o povo. Deus escolheu Moisés para orientar o povo. Deus nunca nos deixa abandonados. Deus sempre nos dá a direção das coisas. Deus sempre escolhe alguém para nos dizer o que a gente tem que fazer. Deus sempre nos orienta. Hoje nós temos coordenadas, orientações de pastor, por isso que Deus escolheu pastores para nos orientar, para me orientar, para te orientar. Deus, no meio a essa pandemia, meio a esse vírus, meio a esse caos que está acontecendo, nós estamos sendo orientados a estar em casa.
E precisamos estar para que a gente não se contaminar. A gente precisa fazer todos os processos de higiene para que esse vírus não chegue na nossa casa. Mas é interessante que aqui no Egito, Deus diz para Moisés que tinha que ir para casa e levar o cordeiro. Em meio a esse sacrifício, em meio a essa luta, em meio a esse caos que a gente está passando, Deus colocou alguém para te orientar. E as coordenadas é ficar em casa. Mas detalhe, não só ficar em casa. Você precisa levar o cordeiro. Deus disse para Moisés, diz para eles levarem o cordeiro. Quero dizer para você que você tem que levar o cordeiro para sua casa. Não é só ficar na sua casa assistindo televisão, não é só ficar na sua casa brincando ou jogado numa rede, mas você também levar o cordeiro para sua casa. Esse cordeiro simbolizava Cristo. O próprio João Batista disse, eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus é o nosso cordeiro e deu a vida por nós. Outro detalhe que eu percebo, levava o cordeiro e tinha que sacrificar. Quando nós levamos o cordeiro para casa, tem que ter sacrifício. Mas que sacrifício? Nós precisamos sacrificar. Quem quiser estar do lado do cordeiro tem que se sacrificar. Jesus disse para ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Cruz, tomar a cruz é sacrifício. Tomar a cruz é renúncia. Você precisa sacrificar. Sacrifica o teu momento, o teu lazer, o teu entretenimento, o teu momento que tu tirava para fazer alguma coisa, para te sacrificar para Cristo. No que sentido? Momentos de oração, momentos de comunhão. Sacrifica o teu eu, sacrifica a tua vontade para sentir a presença dele. Outro detalhe, depois que sacrificasse, passava o sangue sobre os umbrais. Era um sinal. Eu quero dizer para você, se você convidou o cordeiro, se você está sacrificando, se você negou a si mesmo, eu quero dizer que o sangue não está só sobre a tua casa, não, mas ela também está sobre a tua vida. A Bíblia diz que Ele nos comprou com sangue, Ele nos lavou com sangue. O sangue dele foi o que nos purifica de todos os pecados. Pagou com alto preço, com sangue, para nos salvar. Jesus fez isso. Quero dizer para você que pode vir o que for, mas você é comprado pelo sangue do Cordeiro. Outro detalhe importante é que você levar, Moisés disse, olha, leva o cordeiro, sacrifica o cordeiro, passar o sangue nos umbrais da porta. Mas detalhe, come o cordeiro, assa o cordeiro e te alimenta. E se a família for pequena, convide o vizinho. Sabe por quê? Deus quer que você se alimente do cordeiro. E se alimentar do cordeiro é nutrição para a tua alma, nutrição para a tua vida. Quando a gente se alimenta, quem não se alimenta fica fraco. Deus está te chamando nessa quarentena para você se alimentar do cordeiro, se alimentar da palavra. A Bíblia diz em João, acho que é capítulo 6, ele vai dizer o seguinte, que aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue, esse terá a vida eterna. Deus está chamando você para se alimentar. Deus está chamando você para sentir o sabor de Jesus. Mas como eu vou sentir? A Bíblia diz que Ele é o pão que desceu do céu. Te alimenta. A Bíblia diz que a palavra é alimento para a nossa vida. Te alimenta com Jesus, tem relacionamento com Ele. Ele está te chamando. Nessa quarentena te alimenta dele, come. E detalhe, os teus vizinhos vão ver você cantar, vão ver você adorar, vão ver você glorificar, vão ver que nada toca em você. E eles vão dizer, o que é que tu faz? Você está dizendo, eu me alimento do cordeiro. Ensine os seus vizinhos a se alimentar do cordeiro. Dê exemplo para as pessoas. É isso que Deus está fazendo. Moisés estava dizendo, dá exemplo para os teus vizinhos, convide eles a presente, mostra o cordeiro, dá um pouco do cordeiro para eles, dê um pouco do cordeiro para as pessoas. Eles precisam se alimentar. Outra coisa, quando se alimentava do cordeiro, né, tinha 2 ingredientes juntos. Eu acho bonito. Deus disse para Moisés, diz para eles comerem o cordeiro, mas comerem com pão asmo. O pão asmo era um pão sem fermento. O fermento na Bíblia representa o mundo, representa o pecado. Deus não gosta de mistura. Deus está te dando hoje a oportunidade de ter algo puro, legítimo. É isso que Deus está fazendo. Porque as pessoas banalizaram a palavra de Deus, misturaram as coisas. E Deus está te chamando para ter algo sem fermento. Tira o mundo de você, tira o pecado de você e te alimenta desse pão asmo, pão puro. O fermento ele servia para inchar o pão, mas também ele facilitava com que apodrecesse o pão, porque ele cria uma espécie de vácuo dentro do pão. O mundo faz com que o pão se apodreça rápido.
Deixa eu te dizer, mas o pão que Deus está te dando é um pão legítimo. Coma desse pão asmo e você vai ver como você vai se alimentar bem. Outra coisa que eu aprendo, que além do pão asmo tinha que se alimentar também, junto com o cordeiro, o pão asmo tinha que ter a erva amarga. Coisas amargas. Ninguém gosta de falar de coisas amargas, ninguém gosta de comer nada amargo. Algumas pessoas até gostam, mas a maioria não. Porque amargo é ruim. Mas Deus queria que o povo lembrasse. Deus queria que eles se alimentassem das ervas amargas. Porque nesse momento de amargura, no momento que Deus estava tirando o povo, Deus queria que o povo lembrasse de onde Deus estava tirando. Sabe o que Deus está falando? Nessa quarentena, nesse caos que você está, te alimenta do cordeiro, come os pães asmos, original, sem fermento. Mas lembra dos momentos difíceis. Lembra de onde Deus te tirou. Lembra de onde Deus te resgatou. Lembra como Deus te tirou do Egito. Lembra quando tu era drogado. Lembra quando tu estavas no mundo jogado sem nada, perdido, ninguém te queria, mas Deus te pegou. Nesse momento amargo, Deus não te abandonou. Nesse momento amargo, Deus não esqueceu de você. Lembre-se, nesses momentos difíceis, porque Ele estava com você. E para a gente encerrar, a Bíblia vai nos falar, no versículo 13, no qual eu li, que o sangue nos umbrais da casa era um sinal, e que à noite passava o espírito de mortandade, e que iria tocar naqueles que estavam na casa. Mas os que tinham o sangue do cordeiro, o espírito de mortandade não entrava. Quero dizer para você que se o sangue do cordeiro está sobre a sua vida, se o cordeiro está na sua casa, se o sangue do cordeiro está sobre você, toda a sua casa será protegida. Nada vai tocar em você. O Senhor te comprou. Nesse momento de quarentena, é tempo de você se alimentar do cordeiro. Nesse momento de quarentena, é tempo de você utilizar a receita que Moisés deu para o povo hebreu. Te alimente do cordeiro, como pão asmo. Te alimente de erva amarga. Mas não esqueça de passar o sangue sobre os umbrais da casa, sobre você. Que Deus abençoe todos vocês. Que Deus ilumine. Eu quero agradecer por tudo. Por esse Deus que nos tirou do Egito. Se prepare, você está nesse mundo, mas você não é desse mundo. Que Deus abençoe todos vocês.